Daiana. Vamos aplaudir. Recebemos. Sei que Deus tem preparado essa varoa de Deus. Amém. Vamos estar de pé, vamos estar orando pela vida dela. Ela vai estar trazendo aí a palavra para nós, abençoada essa noite. Amém. Deus, Pai, Senhor, eu te oro, Senhor, pela vida da Daiana agora, Pai. Senhor, vem, Senhor, eu sei que o Senhor preparou ela já, Pai. Que agora a gente vem, Senhor, recebendo essa palavra abençoada, Pai, do trono de Deus, Pai, que o Senhor está trazendo aqui, Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Pai, vem abrindo o coração de cada um aqui da igreja, Pai. Que a gente vai recebendo, Pai, essa palavra como flecha no nosso coração, Pai. Que a gente possa estar aprendendo, Pai. Que a gente possa estar se alimentando, Senhor, da Sua palavra, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Como nós nos alimentamos hoje no almoço, no café da manhã, agora vamos alimentar, Senhor, em nome do Senhor Jesus, a Sua palavra, Pai. No Espírito, Pai. Temos que alimentar nosso Espírito também, como alimentar o nosso corpo, Pai. Às vezes até mais, Pai. Devemos alimentar nosso Espírito, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Nós choramos, Pai, que essa noite, Pai, que essa noite não vamos sair daqui, Senhor, como entramos, Pai. Mas vamos sair diferentes, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Boa noite. Boa noite. Tá muito baixo. Acho que vou trocar de microfone. Mas é porque tá do seu tamanho. Tem que... Eu já proporcionou o tamanho. Mas tá muito baixo. Eu peguei o microfone diminuiu, eu tava Não tá bom, cara. Da microfonia, não, está bom. Paz do Senhor, igreja. Queria dizer que eu estou muito feliz assim, pela oportunidade de trazer a palavra hoje. Amém. Dizer que é sempre para mim uma honra, assim, apesar das minhas dificuldades, dos meus impedimentos, é sempre muito bom estar aqui. Eu sempre vou dizer sim em todas as oportunidades que eu tiver, porque é Deus quem age, é Deus quem faz, né, na hora aqui em cima. E eu queria ler, eu queria que vocês abrissem a Bíblia em Apocalipse, capítulo 3, versículo 15 e 16. Queria ler antes de começar a falar e a pregar. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Todo mundo achou muito difícil. Esse livro e tem tudo a ver com... Vocês vão entender quando começarem a ler. Amém? Todo mundo achou? É um livro muito difícil. De repente tem alguma dificuldade. Eu vou ler então. Diz assim: Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Amém, igreja? Pai, eis-me aqui, Senhor. O Senhor sabe da minha total incapacidade de fazer isso só. O Senhor sabe das minhas barreiras e dos meus impedimentos, mas eu aceito porque eu sei que é o Senhor quem age nesse momento, Senhor. Então eu peço que o Senhor vá agora de encontro ao coração de cada um aqui presente, Senhor. Que o Senhor vá esvaziando o coração de cada um aqui presente para ouvir a sua palavra. Que separe, nem que seja uma hora do seu dia, desse momento, para focar totalmente nessa palavra, o que for dito essa noite, Senhor. Vá visitando cada um já aqui presente, Senhor. Eu te agradeço por cada vida que está aqui. Eu sei que não tem ninguém a mais e nem a menos. Foi exatamente as pessoas que você escolheu para ouvir essa mensagem essa noite, Senhor. Eu creio nisso. Então me usa, Pai. Me usa, Espírito Santo. Tenha liberdade nesse lugar. Começa a invadir esse lugar. Tenha liberdade. Usa o meu falar, o meu pensar, as minhas mãos, o meu olhar. Usa-me, Senhor. Eis-me aqui. Eis-me aqui. É isso que eu te peço. Eu já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Bom, essa mensagem que eu vou pregar hoje, Deus já tem falado comigo desde depois do encontro das mulheres que a gente teve mês passado. Foi um encontro assim, quem estava lá sabe que foi algo indescritível. Pelo menos para mim, eu nunca tinha presenciado um mover de Deus tão grande assim, uma presença de Deus. Eu acho que por aquele tempo que nós estivemos ali, nós sentimos o que é o reino, sabe? Nós sentimos aquele período, assim, inegável. Todos que estavam lá, as mulheres que estavam lá, infelizmente os homens não estavam, mas foi, assim, sobrenatural. E depois daquele encontro, assim, eu acredito que todos saíram cheios do Espírito Santo, porque é inegável que foi o que aconteceu ali. Então, sempre quando a gente é cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo está sempre ligado a algo, a movimento.
Sempre. Você nunca consegue ser cheio do Espírito Santo e estar parado. Você nunca consegue ser cheio do Espírito Santo e não ter vontade de fazer algo, de agir, de praticar e de falar de Deus e de agir. Você não consegue ficar parado. E eu anotei aqui que isso aconteceu com Jesus também, que após ele ser batizado com o Espírito Santo, ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. E foi ali que ele passou 40 dias e venceu aqueles 40 dias porque ele estava cheio do Espírito Santo. Então o Espírito Santo está sempre ligado a movimento, a fazer, a querer fazer, a não ficar parado. Então, depois desse encontro que a gente teve das mulheres, Deus começou a ministrar no meu coração uma mensagem que ele queria. Eu já sabia que eu ia vir pregar, porque Deus sempre avisa, gente. Deus nunca pega a gente de surpresa para nada. Ele nos chama, ele nos avisa, cabe a nós dizer sim ou não. Eles têm o nosso livre arbítrio. E ele veio ministrando essa mensagem no meu coração, falando, nossa, meu Deus, mas é isso mesmo, o que eu faço? Logo eu, tão pequena, tão recente ainda na fé, como que eu vou levar uma mensagem dessa proporção, desse tamanho, se eu não tenho... Eu me sinto ainda muito pequena para falar disso que eu vou falar essa noite, como a gente já leu, né? Acho que essa passagem que a gente acabou de ler é uma passagem, é uma revelação que João teve de Jesus, foi uma carta escrita para a igreja de Laodiceia, onde ele falava dessa igreja, que as pessoas dessa igreja não eram nem frias e nem quentes, elas eram mornas. E que valia mais a pena a gente ser frio ou quente do que ser morno, que para ele é desprezível a gente ser morno. A gente está na presença de Deus e sermos pessoas mornas diante da presença de Deus, na casa do Senhor. E quando Deus veio ministrando essa mensagem no meu coração, ele me levou a uma visão que a pastora teve, eu não sei se todos lembram, mas quando ele veio ministrando, eu lembrei automaticamente dessa visão que a pastora teve, e você me corrija se eu estiver errada, eu não lembro assim perfeitamente, mas eu lembro muito da senhora ter falado um dia, alguns meses atrás, ou um mês atrás, não lembro, que você via, acho que foi na oração, durante a oração, que você via Deus se levantar do trono e olhar para a igreja dele e se perguntar, cadê a minha igreja? E a igreja não estava vazia, a igreja estava cheia, as pessoas estavam na igreja, e de Deus se levantar do seu trono e olhar para os bancos e perguntar, cadê a minha igreja? Meu Deus, aleluia. Vocês têm noção disso? Quando Deus falou isso no meu coração, eu lembro de escutar a pastora passar essa visão, e no momento eu fiquei, nossa, que visão. E tipo, ok, segui minha vida, não foi tanto impacto. E quando Deus ministrou essa mensagem no meu coração e ele me levou a essa visão que a pastora teve, eu falei, nossa, como a gente escuta os avisos de Deus e a gente passa despercebido, e tipo, a gente continua vivendo a nossa vida como se nada tivesse acontecido, como se não fosse conosco, sabe? A pastora avisa, Deus mostra os sinais e a gente continua levando a nossa vida, como se nada tivesse acontecido. Aquilo abala por 10 minutos e depois, ok, eu tô com meu emprego, eu tô com meu dinheiro, minha família tá bem, eu vou seguir minha vida, não vai me abalar tão profundamente assim. E Deus continua a ministrar, falando sobre isso, falando como a igreja dele hoje anda morna, não anda fria nem quente. As pessoas vêm para a igreja, mas não sabem o que estão fazendo aqui, não sabem o propósito, não sabem qual é. Até tem um entendimento do que é a mensagem, do que é o evangelho, mas não tem a verdadeira revelação do que é o evangelho, do que o alto preço que Jesus pagou naquela cruz. Hoje a igreja é algo tão assim, para satisfazer as nossas vontades humanas da carne. A gente vai para a igreja hoje porque a gente não está bem, ou porque a gente quer casar, ou porque nosso filho está com algum problema, ou porque a gente está com um problema financeiro. Enfim, há diversos problemas. E esses problemas sempre vão existir na nossa vida. Porque nós somos humanos, nós estamos no mundo, nós estamos suscetíveis a todos os problemas. Sabe, Deus não privou dos problemas daqui da terra. E não foi isso, não foi essa razão para que ele veio, que ele pagou. Não foi somente por nos deixar, por nos fazer, sabe, viver em paz, tranquilos. Os problemas sempre vão existir, hoje, ontem, amanhã, sempre, sempre. Nós não estamos, sabe, livres disso porque somos cristãos. Muito pelo contrário, sempre vão continuar a existir. E não é essa mensagem da cruz de Cristo, não é a mensagem de, venha para Jesus e você vai estar bem, seus problemas vão ser resolvidos, você vai estar uma nova criatura, perfeita. E só você, sabe, é sempre assim, a gente sempre pensa em nós, no nosso próprio umbigo, no nosso próprio mundo. A gente não abre a nossa visão, a gente não abre a nossa cabeça para o verdadeiro evangelho. E é isso que Deus veio ministrando ao meu coração. E sobre esse esfriamento, né, sobre a igreja estar morna, né, nem fria, né, porque fria a gente nem vem para a igreja. A gente está fria, a gente fica em casa.
Mas quando a gente está morto, quando a gente vem, a gente não sabe o que a gente está fazendo aqui, é pior ainda. É isso que Deus fala, é que Jesus fala nessa passagem. E assim, ele vem falando no meu coração que é muito claro, e eu venho acompanhado todas as pregações, todas as mensagens que são passadas durante esses cultos, que a gente está vivendo nos últimos tempos. Acho que isso assim, é muito perceptível e é muito claro. E só não vê quem não quer. Só não vê quem está preocupado com seus próprios afazeres, só não vê quem está preocupado consigo mesmo, só não vê quem não quer, porque os sinais estão aí. E quais são esses sinais? No livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 5. Eu gostaria que vocês abrissem comigo. Um dos sinais, né? São tantos, mas um dos sinais, diz a palavra de Deus em 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao 5. Diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. E assim, isso é claro, né? Se a gente olhar assim para o mundo, é isso que a gente vive. As pessoas não têm mais amor pelas outras. As pessoas, pelo menos no Brasil, eu lembro que eu estou pouco tempo aqui. Aqui até tem mais, mas no Brasil as pessoas passavam pela rua e se davam um bom dia, né? Se cumprimentavam. Como se fosse, sabe, tivesse alienada. A gente não sentia, sabe, o calor, tipo, de dar bom dia, de se preocupar com o próximo. Não tinha, no Brasil, pelo menos, eu sentia muito isso. Desse esfriamento, assim, de amor, sabe, com o próximo. Não sentia isso. E é a realidade que a gente vive, né, no mundo hoje. As pessoas frias, e sem contar a violência que a gente vive, sabe? A completa falta de amor no coração das pessoas que a gente está vivendo. E um segundo sinal está em Mateus 24, versículo 7. Vocês não precisam abrir, eu posso só ler para vocês, mas... Alguém pode pegar uma água para mim, por favor? Tô aqui, não consigo mais falar. Cadê a Dilson? Cadê a Dilson? Brincadeira, Dilson. Diz assim a palavra do Senhor em Mateus 24, versículo 7. Porquanto se levantará, o título desse capítulo diz o sermão profético, o princípio das dores. É uma revelação de Jesus, né? É uma profecia de Jesus. Diz assim: porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Obrigada, Pedro. Amém, igreja? Vou ler de novo. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Enfim, as guerras existem, hoje em dia não as guerras mundiais, mas a guerra no Brasil, a guerra nos Estados Unidos, onde milhares de pessoas são mortas, e sem contar as doenças que estão surgindo, a gente não sabe de onde que surge tanta doença. E é um dos sinais, a gente não sabe, mas é um dos sinais, está na Bíblia, gente. Isso já foi avisado, isso foi avisado na Bíblia. E só não vê quem não quer, só não percebe quem não quer. Isso está tudo escrito aqui. Então, os sinais que a gente está vivendo nos últimos tempos é indiscutível. É indiscutível que a gente está nos últimos tempos. E o esfriamento da igreja também é um desses sinais que a gente está vivendo nos últimos tempos. E Deus ministrava isso no meu coração e eu falava, meu Deus, eu não quero fazer parte disso. Amém. Nem que seja só eu, mas pelo amor de Deus, me mostra o que está errado, o que a gente precisa mudar, o que eu preciso falar na igreja hoje, para que essas vidas possam ser tocadas e possam verdadeiramente entender a mensagem da cruz. E que não sabe, a gente tem levado tão assim na brincadeira, a gente tem
sabe, entendido o Evangelho de uma forma tão superficial, a gente não tem se aprofundado, não é nem que a gente não tá se aprofundando, a gente não quer, simplesmente a gente não quer parar o nosso dia, a gente não quer parar o nosso trabalho, a gente não quer parar a nossa atenção para o nosso marido, dos nossos filhos, a gente não quer sair do nosso comodismo, pra gente ver o que é o Evangelho, sabe? Buscar de Deus a revelação dele, do que é o Evangelho. A gente não quer ter esse trabalho, a gente quer vir sentar no banco da igreja e receber a mensagem do pregador, acreditar naquilo que eles falam, a gente não tem nem o trabalho da gente buscar se é verdade ou não o que está sendo pregado. A gente vai para osmose, sabe? Receber, aquilo ali deve ser verdade, vou guardar isso como verdade para mim, não vou nem pesquisar. Não separa um tempo no seu quarto com Deus, fala, Deus, eu quero saber, eu quero a revelação da Bíblia diretamente de você, eu não quero que outra pessoa venha me falar a mensagem, eu quero que você me revele, eu quero que o Senhor me revele, que aí sim você vai ter noção do verdadeiro Evangelho. Entendeu, gente? Amém, igreja? É isso que Deus vem falando assim no coração. Primeiro comigo, acho que quando a mensagem, sabe, falar primeiro a você, aí sim você pode falar para as outras pessoas, porque primeiro te cura para depois você curar as outras pessoas. Então, quando ele vem ministrando, eu falava, Deus, eu não aceito isso. Eu não aceito essa realidade para a minha igreja. A minha igreja hoje é aqui, mas eu falo igreja como corpo de Cristo, sabe? Como a gente vive essa realidade não aqui, a gente vive essa realidade em todas as igrejas. Esse esfriamento é comum em todas as igrejas. Eu falo, eu não quero viver essa realidade, nem que seja eu a única pessoa que não queira, mas eu vou passar a mensagem que você tem ministrado no meu coração. E a partir do momento que ele ministrou essa mensagem, eu falo, Deus, eu não aceito mais ser quem eu era antes. De receber por osmose, de não me ter nenhum trabalho de ler a palavra, de ver se é verdade ou não, se é isso que realmente o Senhor quer falar, se o que as pessoas estão pregando e estão espalhando por aí é verdade ou não, sabe? Não tenho trabalho de passar não digo horas, é o tempo que você achar, sabe? De trancar o seu quarto, ou não sei, onde você se sente bem para falar com Deus. E ter ali um momento a sós com Ele. Amém, igreja? E voltando a Apocalipse, capítulo 3. E eu vim no caminho para cá, orando no carro. E sabe, Deus confirmando assim muito ao meu coração que era isso que Ele ia falar. Eu vim chorando o caminho inteiro. Porque é uma mensagem muito difícil de falar. Porque é algo tão real, gente, sabe? A realidade que a gente está vivendo nas igrejas. A nossa falta de amor pelas almas que estão aí no mundo. E eu escutei uma pregação hoje falando que almas estão indo para o inferno, almas que não eram destinadas a ir para o inferno, pela nossa falta de amor ao próximo. E, nossa, eu falei, Deus, misericórdia de mim, porque eu não quero ser essa pessoa que leva almas para o inferno. Pelo amor de Deus, me ajuda a começar a agir, a começar a fazer algo na minha igreja, que as pessoas, Deus, aleluia, sabe, começam a ser acordadas desse momento cego que a gente vive. A gente vive num momento cego, que a gente não sai, a gente não tem mais prazer em sair, em conversar sobre Deus, a gente não tem mais prazer, sabe, em, como eu tenho feito com a Flavinha, sabe, Deus tem agido nas nossas vidas tremendamente. A gente tem levantado o ministério de evangelismo, porque a gente não aguenta mais ficar parada, sabe, e recebendo só de Deus. É lindo receber de Deus, gente, mas tem um momento que não é só receber, tem um momento que é se doar, é doar o que você está recebendo. Isso é amar o próximo, isso é o principal mandamento de Deus, é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E como você diz que ama o próximo, se almas todos os dias estão sendo mortas e indo para o inferno, porque você não se levantou para falar de Jesus para alguém, você não se levantou, você não se posicionou perante Deus para, sabe, todos nós temos um chamado, isso é claro, isso é fato, todos nós temos um chamado. E quem aqui está cumprindo o seu chamado? Quem aqui aceitou, apesar das suas dificuldades? Gente, para mim falar em público era assim, impossível para mim falar em público. Eu sou a pessoa mais tímida que você possa imaginar. Eu, quando me converti, eu falava, Deus, eu quero fazer a sua obra, mas eu não posso falar em público, eu não quero falar em público, eu sou incapaz disso. Eu nunca vou evangelizar porque eu sou incapaz disso, eu sou extremamente tímida, Senhor. Então, me usa, mas não me usa nessa área. E todas as vezes que Deus falou comigo sobre o meu chamado, sobre o que Ele queria de mim, era exatamente de levar a palavra, era exatamente de evangelizar, era exatamente sobre ganhar vidas. Mas por que Ele usa a gente em áreas que a gente não quer ser usado? Porque Ele mostra pra gente que não é a gente que faz. Não são nossos dons naturais, não é nosso que a gente pensa que a gente é bom. É Ele que capacita. E se você confia que é Ele que capacita, Ele vai fazer. E Ele faz, gente. É inegável que Ele faz. É só você se posicionar e confiar no Deus maior,
em Jesus Cristo. Amém, igreja? Amém. Enfim. Glória a Deus. Amém, Gente... glória a Deus. Ah, Jesus, falei, não vou chorar, Deus, mas eu choro. Aleluia. E quando Deus veio ministrando essa mensagem, ele me levou à igreja de Atos. Acho que todos aqui têm noção da igreja primitiva, da igreja de Atos. E quem não sabe, ou quem não ouviu falar por alto, foi a primeira igreja, né? Foi a formação da igreja, foi o primeiro movimento da igreja. Onde os apóstolos de Jesus Cristo se encontraram em Jerusalém, de acordo com como Jesus ordenou, que eles permanecessem em Jerusalém, até que a promessa do Pai viesse e eles fossem revestidos de poder. Aleluia. Então, em Atos, no capítulo 2, a partir do capítulo 2, conta a descida do Espírito Santo. Mas um versículo antes relata que aqueles apóstolos, junto com as mulheres que seguiam Jesus e seus irmãos, eles estavam reunidos unanimemente em orações, em súplicas. Eles persistiam unanimemente, todos com o mesmo foco, com a mesma sede, com a mesma, pensamento. Todos, então, persistiam em oração e súplica. Não era uma pessoa, não eram duas e três estavam pensando na vida. Eram todos, unanimemente, perseverando em orações e súplicas. E nesse mesmo mover deles, desce a descida do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, como relata no livro de Atos. E ali, nesse mover, eles orando, suplicando, Deus envia o Espírito Santo a eles, eles começam a falar em línguas, e nesse mesmo dia que acontece todo esse mover, após Pedro fazer a pregação dele, eles conseguem ganhar no mesmo dia 3.000 almas. Vocês têm noção disso? Num dia, na descida do Espírito Santo, com o poder do Espírito Santo, 3.000 almas foram ganhas para Jesus. Gente, assim, a igreja não era para ter sido modificada. A igreja era para ter permanecido da mesma forma que era em Atos. Não era para ter sido modificada. Foi modificada porque por homens, sabe? Com não sei, o esfriamento da igreja mudou completamente o foco da igreja, mudou completamente o que ela veio, o que ela nasceu para ser, o que Deus tinha planejado, o que Deus tinha, almejado para nós como igreja. Então, quando eu estou falando isso tudo, porque a mensagem que Deus falava no meu coração era: filha, fala para eles que eu preciso de uma igreja avivada. Eu preciso, não é questão de que, se quiserem. Não, eu preciso que essas pessoas que estão na igreja hoje acordem. Eu preciso que eles comecem a ser, a tirar a tampa dos olhos dele e acordarem, simplesmente. Eu preciso que eles sejam avivados. Fala isso pra eles, porque eu estou perdendo. Gente, Deus não tem prazer em ver vidas sendo lançadas no inferno. Ele nos deu essa missão. Ele decidiu usar homens para levar a mensagem de Jesus. Ele decidiu, então cabe a nós, todas as vidas que não são ganhas, é culpa nossa, não tem outra culpa. Nós somos os escolhidos para levar a mensagem de Deus. Aleluia. Foi essa a razão que ele decidiu nos usar, para que vidas fossem alcançadas, e não para a gente vir para a igreja com a falsa ilusão de que nós seremos abençoados financeiramente, com a falsa ilusão que a gente vai conseguir um casamento, com a falsa ilusão de que minha família vai ser perfeita a partir de agora. Sim, isso tudo é uma consequência, mas não é o principal objetivo. Não é por isso que você tem que vir para a igreja, não é isso que você tem que ter no seu coração quando entrar nessa igreja. Não é isso. Eu me converti tem 5 meses só. Então, quem sou eu para falar isso? Eu já vi milhares de vezes para a igreja para pedir coisas, milhares de vezes aqui pensando no meu próprio mundinho, no meu próprio universo. Mas a partir do momento que você tem um encontro com Deus, é impossível você permanecer igual. É impossível você permanecer com o seu pensamento pequeno, egoísta. É impossível você não amar ao seu próximo, você não se incomodar com tanta gente no mundo se prostituindo, se dando em drogas, matando uns aos outros. Você não consegue permanecer, apático. Ok, não está tocando na minha família, não está tocando comigo, então ok. É impossível, quando você tem encontro com Deus, permanecer com esse pensamento que você tinha antes de encontrar. Naturalmente, as pessoas no mundo não estão nem aí, não estão preocupadas, preocupam com a sua família e olha lá, Então, é impossível, quando você tem um encontro com Deus, permanecer com o mesmo pensamento. E eu fui estudar um pouco sobre... Deixa eu ver se eu pulei alguma parte do que eu precisava falar.
Ah, tá. Aí vocês devem estar perguntando o que é uma igreja avivada. Como assim? Como é que a gente faz para ser uma igreja avivada? Então eu fui estudar os grandes movimentos que tiveram de avivamento, fui estudar os grandes avivalistas que existiram na história, como eles, sabe, interferiram no meio em que viviam, como eles interferiram no país que eles viviam. E assim, um grande movimento que chamou muito a minha atenção ao estudar é o reavivamento da Rua Azusa. Eu não sei se todos aqui presentes já ouviram falar, mas quem nunca ouviu, procura saber, porque assim, é lindo, sabe, é tremendo. Eu estudando isso, eu falava, nossa, como realmente nós estamos tão mornos. Tipo, é isso mesmo, Deus, é a palavra que você me revelou mesmo, nós estamos mornos na sua presença. E quando eu ia estudando, foi um movimento que aconteceu em Los Angeles, em 1906, liderado por William Seymour, não sei se está certa a minha pronúncia, mas enquanto eu estudava sobre esses movimentos, principalmente sobre esse, eu achei lindo ao descobrir que enquanto eles estavam ali orando, vendo o poder do Espírito Santo no ambiente que eles estavam, a um quarteirão de distância do lugar que eles estavam, as pessoas eram tomadas a confessar os seus pecados a um quarteirão de distância. O poder do Espírito Santo era tão tremendo que pessoas a um quarteirão de distância, elas eram levadas a confessar os seus pecados e ali entregavam a sua vida a Jesus. Vocês têm noção do que é ser uma igreja avivada? É algo que, sabe, tremendo, que você começa a influenciar. Você pensa, mas a minha igreja hoje tem, 20 membros. Nunca que a gente vai ser uma igreja avivada. E nunca que a gente vai conseguir alcançar, nem que seja no nosso bairro. Não, gente. Os grandes movimentos começaram com poucas pessoas. Já começou com milhares de pessoas. Eram pessoas ali reunidas com o mesmo, sabe, todas as pessoas com o mesmo foco. Todas as pessoas já tiveram um encontro com Deus. Todas as pessoas sabiam por que estavam ali, sabe? Entendiam qual era a mensagem, qual era o preço que foi pago naquela cruz. Então, com todas as pessoas com o mesmo pensar, com todas as pessoas com o mesmo entendimento, a igreja começa a ser avivada, porque todos querem a mesma coisa. Não tem um ali querendo prosperidade financeira, o outro não. O outro eu quero Jesus, o outro eu quero, sei lá, que minha mãe seja ganha para Jesus. Não, estavam todos ali com o mesmo pensamento. E quando todos estão com o mesmo pensamento, é impossível a igreja não começar a ser avivada. É impossível. Isso é naturalmente. E eu fui atrás de algumas definições para deixar bem claro o que é avivamento, para não deixar algo superficial. E diz assim, pelo menos no meu estudo, o que eu resumi. Avivamento é quando o Espírito Santo renova, reaviva, desperta a igreja sonolenta, abatida e corrompida pelo pecado. É revitalização onde já existia vida. Amém? O retorno de algo à sua verdadeira natureza e propósito. Vocês têm noção disso? Uma igreja avivada é uma igreja que voltou a ser a igreja primitiva. Uma igreja avivada é uma igreja que, sabe, não rotulou o evangelho a Deus a algo tão egoísta, algo tão pequeno. Uma igreja avivada é uma igreja que tem noção que existem milhares de vidas que necessitam e que precisam de nós. Amém, igreja? E eu também anotei, fiz algumas anotações de como fazer que isso aconteça. Eu não quero que seja uma mensagem tipo, ouvi falar e ok, como é que a gente faz? Sabe, uma mensagem que fica solta no ar, tipo, não, eu quero que seja verdadeiro, eu quero que vocês realmente, que toquem o coração de vocês, eu quero verdadeiramente que vocês saiam daqui. Gente, eu não quero mais, sabe, como eu pensava, eu quero mudar, eu quero me posicionar, eu quero ter um entendimento. Então, eu anotei aqui como a gente começar a ir em direção a esse propósito. E, assim, a Igreja Avivada é a igreja, né? Somos todos nós. Mas a gente primeiro tem que, cada um de vocês aqui, tem que ter um encontro com Deus. Tem que, sabe, se prostrar diante dele e se arrepender. E quando Deus falava isso no coração, ele me levou ao livro de Jonas. Eu acho que todos aqui conhecem. Eu vou falar resumir um pouco a história de Jonas, que falava que Deus chamou para ir a Nínive, falar para aquela cidade que o pecado deles era tamanho que Deus estava pronto para destruir aquela cidade. Falou isso para Jonas e Jonas não queria. Simplesmente resolveu fugir da face do Senhor. Falou, Deus, eu não vou fazer isso. Pegou o primeiro barco, comprou a primeira passagem, entrou nesse barco e fugiu do seu chamado. Foi para a cidade de Tarsis, se não me engano.
foi com um barco em direção à cidade de Tarso. E durante essa viagem dele, Deus, acho que teve uma grande tempestade, acho que foi isso, né? Teve uma grande tempestade, e as pessoas começaram a se desesperar, e encontraram Jonas ali no porão, dormindo, e perguntaram para ele: o que você está fazendo aqui dormindo? E Jonas, ao se levantar, é o primeiro passo. Ele se arrependeu não, ele entendeu que aquilo que estava acontecendo com ele, acontecendo no barco, era por causa dele. Era por causa que ele estava fugindo do chamado dele. E quando a gente foge do nosso chamado, a gente não afeta só nós, a gente afeta todo o ambiente ao nosso redor. É isso que Deus me revelava quando eu li o livro de Jonas. E então ele se levanta e fala: gente, eu sei por que vocês estão sofrendo isso, é por minha causa. Por minha causa, me jogam no mar, que essa tempestade vai parar e vocês vão continuar, e vocês não vão perecer. E foi isso que fizeram, pegaram ele e jogaram no mar. E quando ele estava ali no mar, sabe, não tinha mais nada, mais ninguém. Era ele, a profundeza, era ele, sabe, ali ele começou a se arrepender. Ali ele teve um momento de arrependimento, quando ele foi engolido pelo peixe, na barriga do peixe, daquele grande peixe. Ele começou a se arrepender e falar: Deus, ele começou a fazer uma oração dentro da barriga do peixe. E a falar: Deus, tem misericórdia de mim. Eu estava errado, eu estava fugindo da sua face. Ele começou ali a se prostrar diante de Deus, a começar a quebrantar o seu coração, sabe? A falar: Deus, eu sei porque isso tudo está acontecendo, eu sei que eu não sou merecedor de nada, mas eis-me aqui, apesar disso tudo, eu reconheço que eu sou completamente dependente de Ti, e é Tu que faz, Senhor, é Tu que faz tudo. Então tenha misericórdia de mim. E a partir desse momento que ele se prostrou, ele quebrantou o seu coração, Deus expele ele da barriga do peixe. E é isso, assim, quando Deus me levava nesse livro de Jonas, era isso, assim, é arrependimento, gente. Não tem outro caminho. É você falar: mas eu não tenho que me arrepender. Claro que a gente tem todo dia, a gente é pecador, nossos pensamentos são pecadores, a gente vive com pecado todos os dias, todo dia a gente tem algo para se arrepender, a gente tem algo a se prostrar e pedir perdão a Deus. Porque somos tão pequenos, gente, tão pequenos. Então o primeiro passo para uma igreja avivada é cada um de nós ter noção que nós precisamos nos ajoelhar, nos prostrar, confessar os nossos pecados. Que a partir daí, a partir desse encontro com Deus, que aí sim a gente vai começar a voltar a andar com Deus, voltar a ter uma vida de oração, porque vai ser algo natural, você vai ser modificado a partir desse momento. Então você vai começar a levar uma vida de oração, você vai começar a ter prazer em buscar a Deus, não fazer isso por uma obrigação, por uma religiosidade que te obriga a orar todos os dias antes de dormir, que te obriga a ler a Bíblia todos os dias, que te obriga a acordar e a orar a Deus. Não, você não é obrigado a fazer nada disso. Isso tem que ser prazeroso, você tem que fazer porque você ama o seu Deus. Isso tem que, sabe, te dar ânimo de fazer. Eu tenho hoje, pra mim também no início era, nossa, torturante. Ajoelhar e ter que ficar orando e ler a Bíblia, porque eu não entendo nada, era torturante. Mas chega um momento, quando você passa a ter esse encontro com Deus, é algo tão natural, e a palavra começa a ser revelada de uma forma tão prazerosa. Os momentos que eu passo conversando com Deus, ajoelhado, em pé, não sei como vocês gostam de conversar com Deus, é tão natural e é tão prazeroso e é tão lindo começar a identificar a voz de Deus, e é tão lindo ver Ele falar ao nosso coração, e é tão lindo, sabe, ter um entendimento, ver Deus se revelando realmente pra gente. Isso começa a ser algo prazeroso, começa a ser algo natural. E a partir desse momento que a gente que a gente se arrepende, que a gente tem um encontro com Deus, que isso tudo começa a ser natural, que Deus começa a se revelar a nós, que Deus começa a nos mostrar o caminho, que a gente passa a ser verdadeiramente amigos de Deus, que a gente passa a, primeiro, Deus, eu quero ser amado por você, sabe? Para e deixa só ser amada. Não tente amar, não, para e seja amada por Deus. Porque Ele nos ama de tal forma que a gente se sente tão amado que a gente quer, aí sim que a gente quer retribuir, que a gente não quer parar o amor dele aqui, não, a gente fala: Deus, eu preciso retribuir esse amor tremendo que o Senhor sente por nós. A gente nunca vai conseguir retribuir na proporção devida, porque o amor de Deus, a gente não consegue mensurar, a gente não consegue descrever em palavras. Então, a partir daí que a gente é amado, que a gente se permite ser amado, aí sim a gente consegue amar a Deus com todo o nosso coração, a gente começa a adorar a Deus em espírito e em verdade. Amém, igreja? Então, eu anotei também que todo avivamento começa na cruz. Como assim começa na cruz? Começa com o nosso entendimento do que foi
o preço pago pela cruz. O que é essa mensagem? O que quer dizer isso? Por que Jesus veio à Terra? Por que Deus mandou Jesus à Terra pagar com a sua própria vida, alguém que não tinha pecado, alguém que não tinha maldade, pagar com a sua própria vida ali naquela cruz, com a sua própria vida, derramando sangue por nós. E a gente não consegue nem, sabe, tão pecadores, tão miseráveis. Antes eu falava, Deus, como você consegue me amar? Como você, sabe? Eu erro tanto, eu faço tudo tão errado. Com qualquer coisinha que saia do rumo, eu esqueço de orar. Qualquer coisinha que saia do rumo, eu esqueço da sua presença, eu esqueço de tudo. Como que o Senhor consegue continuar me amando? E é isso, gente. Deus ama a gente, apesar dos apesares. Apesar do que você faz ou deixa de fazer, Deus vai continuar amando nós. Amém? Amém. E pra finalizar, nem sei quanto tempo que eu tô aqui falando. Tem umas 3 horas. Né? Mas enfim, falta só mais um pouco, gente. E as consequências, quando eu vim estudando de uma igreja avivada, é uma igreja que, indiscutivelmente, já está ali escrito em Atos, que consegue alcançar vidas de uma maneira assim que só Deus consegue fazer. Sabe, no livro de Atos relata que no mesmo dia 3.000 almas foram ganhas para Jesus, apenas com o descer do Espírito Santo. Então, assim, não é a gente que faz, não é a gente que ganha. A gente só vai e fala. Quem convence é o Espírito Santo. Nosso papel é apenas ir e falar. A gente não tem poder nenhum em convencimento de ninguém, de nada. A gente só tem que ir e falar e pregar o Evangelho. E a consequência de uma igreja que vive essa realidade, que não é uma realidade impossível, eu quero que vocês tenham isso bem claro, é uma realidade que a gente vai começar a viver, porque eu creio, em nome de Jesus, que essa igreja vai começar a viver um novo tempo, uma nova história. E não só digo igreja, reino de Deus, eu digo igreja de Cristo. Amém, igreja? E eu creio assim, eu tenho acompanhado muito esses pregadores novos que estão surgindo, uma geração assim, sabe, que prega o Evangelho de uma forma tão verdadeira. E eu creio que Deus tem levantado uma geração que tenha o verdadeiro entendimento, que não tenha vergonha da mensagem, que não tenha vergonha de ser modificado por Jesus e que não tenha vergonha de ter deixado a vida que eles seguiam para seguir esse Deus, e que não tenha vergonha de contar isso a quem quer que seja. Eu venho de uma família que ninguém é convertido. E eu lembro, assim, a primeira vez que eu contei para minha mãe, eu contei com uma alegria tão grande, com uma satisfação tão grande no meu coração. Quando eu falo com meus amigos que não são convertidos, eu falo com uma alegria, e sabe, não me envergonho de falar. Eu não me envergonho, eu não me escondo. Eu não sou uma crente, uma cristã que se esconde, falo, não, eu me misturo com o mundo, eu faço o que o mundo faz. Não, eu não faço. Eu não me afasto do mundo porque eu tenho amor a essas vidas, eu preciso ganhar essas vidas. Eu não posso simplesmente fingir que eles não existem mais na minha vida. Muito pelo contrário, eu me aproximo mais e mais deles porque eu tenho amor a essas almas que ainda não foram ganhas e que ainda não têm o prazer de viver nessa paz que a gente vive, sabe? Essa paz que excede todo entendimento, sabe? Esse amor que Deus tem por nós, que não tiveram a oportunidade de falar, de ouvir sobre o amor de Deus. Então, assim, eu não me retirei do mundo, eu apenas modifiquei o meu pensar. Eu conheci a verdade, eu sei agora para que eu vim aqui, qual a minha missão aqui na Terra. Eu sei o que eu estou fazendo aqui, porque simplesmente eu me posicionei, e quem mostrou tudo isso foi Deus, porque eu disse sim, e eu digo sim a Ele todos os dias da minha vida, independente do que isso me custe. Eu quero deixar bem claro assim também que ser cristão não vai ter uma vida tranquila, é muito pelo contrário, você começa a ter perseguições. Eu vivi isso na minha própria casa, as pessoas não entendem como que aquela menina mudou tanto. Como que aquela menina que era assim, modificou de uma tal maneira. Gente, você vai conseguir perseguição. E apesar de todas as perseguições, você tem uma paz no seu coração que nada te impede de falar, nada te impede, nada te desvia do caminho. Porque você tem um relacionamento com Deus e Ele não permite que isso aconteça. Porque você entende, você tem amor, você gosta do que você faz, você gosta da mensagem, você gosta da palavra, do que está escrito, você se identifica, você sabe, você descobre a sua identidade em Jesus. E quando você descobre a sua identidade nele, nada te desvia do caminho. Eu não acredito que existam desviados, eu acredito que existam pessoas que nunca conheceram a Cristo. Aleluia. Nunca ouviram falar dele, mas não tiveram um encontro com ele. Porque a partir do momento que a gente faz parte do corpo de Cristo, a gente tem que entender que a gente não comanda mais a nossa cabeça, é Jesus. Então a gente não tem comando mais sobre o nosso agir. É que nem o nosso dedo mindinho, ele não fala que quer ir embora, porque quem comanda é a minha cabeça. E somos nós somos o corpo. Quem comanda o corpo é Jesus. Então não existe essa história de desviado, não existe. Existem pessoas que não tiveram encontro com Deus.
E a partir do momento que você tem um encontro com Deus, você não consegue se desviar. Simplesmente, hoje eu não quero, vou pro mundo. Você não consegue, porque você não vê mais prazer no mundo. Você passa a ter amor pelo mundo, mas não prazer mais nas coisas, no leque de opções que o mundo te oferece. Amém, igreja? E queria finalizar, quando Deus me ministrou essa mensagem, Deus pedia pra gente finalizar. Eu tive visões sobre esse culto, o que eu precisava falar, o que Deus me revelava, o que eu precisava falar para a igreja. E Ele pedia: filha, termina o culto fazendo uma oração em círculo com todos. Eu não sei nem se eu posso, é algo que Deus falou no meu coração. Aleluia. E quem aqui essa noite não teve ainda um encontro com Deus, ou se, assim, não é vergonhoso, sabe, falar. Quando Deus ministrou essa mensagem no meu coração, eu tive um momento de falar: Deus, perdão por ter passado. Eu passei, antes de me converter, eu passei um ano dentro da igreja. Sem, sabe, simplesmente vinha e ok. Isso nunca tocou no meu coração. Mas eu acredito que Deus tem um tempo certo para tudo. Se isso acontecesse um ano atrás, de repente era algo que aconteceu e eu não ia dar tanta importância. Então Deus tem um tempo certo para tudo que Ele faz. E foi no tempo certo, no tempo dele. E Ele que nos escolhe, não é a gente que escolhe Ele. Eu jamais teria a atitude de procurar Jesus. É Ele que me escolheu, Ele que me tirou do Brasil. Ele que fez eu perder meu emprego no Brasil e vir para cá. E estar totalmente afastada da minha família. E minha mãe, eu tinha tudo para estar num momento muito difícil da minha vida, porque minha mãe está passando por um momento delicado, meu pai também está com alguns problemas de saúde, e eu não tenho ninguém aqui. Então seria muito fácil eu ou sofrer de depressão, ou sofrer com algum problema, mas não, a partir do momento que você encontra Jesus, tudo é tão assim, sabe? Você tem uma paz que você não sabe explicar. Aleluia. Então, quando Deus me estava essa mensagem no coração, Ele falava: filha, pede para uma igreja se levantar. Se levantar, nada nos impede hoje aqui, gente, de viver aquela igreja que aconteceu em Atos, onde pessoas estavam reunidas unanimemente em súplicas e orações e foram revestidas de poder do Espírito Santo. Então nada nos impede hoje aqui de viver o mesmo momento, nada. Basta você se levantar da cadeira que você está, que essa mensagem tenha falado ao seu coração e começar a orar a Deus e falar: Deus, perdão. Eu quero hoje ter um encontro com o Senhor, eu quero que hoje essa mensagem entre no meu coração e eu quero ver a minha igreja completamente modificada a partir de hoje. E eu creio que Deus vai modificar essa igreja, eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida que Ele já vem fazendo isso com a minha amizade com a Fabiane. Quantas vezes a gente já sentou para falar, a nossa amizade está sendo tão fortalecida como nunca foi em 10 anos que a gente é amiga. Porque a gente senta, a gente começa a ter ideias, a gente começa, sabe, e a queimar isso no meu coração e no coração dela. E orações que a gente faz juntas, e quando a gente conta para outra, a oração que a gente fez foi a mesma oração, pedindo a mesma coisa. E isso é lindo, sabe? E é o agir de Deus. E assim, Deus tem muita coisa para essa igreja. Assim, eu acredito que Ele tem levantado uma geração diferente. Ele quer que a gente acorde da vida que a gente está levando, dessa cegueira que a gente tem levado esse tempo inteiro. Eu acho que assim, não há mais tempo, gente. Não é para amanhã. Não é para daqui a uma semana, é para hoje, é agora, é essa noite. É essa noite que vai começar a modificar. E isso tem que permanecer. É essa noite que a gente vai se levantar agora e orar. E sabe, e eu não tenho certeza que Deus vai agir. Eu não tenho dúvida que Deus vai agir. Eu não tenho dúvida que Deus vai fazer. Porque Ele já me mostrou e é isso que Ele quer. Ele apenas quer que a gente, todos nós aqui, se posicione e diga: sim, Deus, sim. Eu quero mudar, sabe? Me mostra qual é o meu chamado, o que eu preciso fazer, qual é o seu sonho, qual é o seu plano para a minha vida. Quando eu me converti, eu tinha vários planos. Eu queria me casar, eu queria converter minha família inteira, eu queria os meus sonhos, os meus planos. Eu queria ser bem realizada profissionalmente, eu queria ter dinheiro para começar a construir a minha família. Tinha vários planos. E num momento assim, do meu relacionamento com Deus, Deus falou: filha, esquece isso tudo. Não é isso. Isso é consequência. Isso é consequência. Eu conheço o seu coração, eu sei os seus sonhos, eu sei as suas vontades, eu sei os seus planos. Você não tem que abrir mão e esquecer de tudo isso, mas isso não tem que ser o seu foco. Isso não tem que ser o principal em sua vida. O principal em sua vida sou eu, é me buscar, é estar comigo. E todas as outras coisas são acrescentadas naturalmente. Os nossos sonhos, as nossas vontades vão permanecer em nossos corações. Isso é fato. Não tem como simplesmente tirar e jogar fora. Nossos sonhos de construir família, de ter nossa família feliz, de ter condições financeiras para dar de comer à nossa família, de ver toda a nossa família ser transformada. Isso, gente,
Quando você começa a caminhar com Deus, quando você começa a estar no centro da vontade dele, você vê que isso começa a acontecer naturalmente. Não é algo imposto, não é algo em troca. Você não vem para a igreja fazer essa troca. Vem aqui, olha Deus, eu preciso que esse sonho seja realizado, então eu vou orar, então eu vou jejuar, então eu vou começar a te seguir. Mas só para esse sonho ser realizado. Depois de realizar esse sonho, eu volto quando eu tiver um outro sonho, uma outra vontade, uma outra dificuldade. Não é isso, já tá. É isso que Deus tem falado no coração. E eu quero que a gente hoje se levante verdadeiramente com o coração, sabe, quebrantado, com o coração desejando mais de Deus, desejando que essa noite, aqui nesse lugar, não é amanhã, gente, não é daqui a uma semana, não é daqui a um mês, é hoje. Deus preparou essa mensagem hoje, e é hoje que vai começar a ser modificada a realidade dessa igreja. Eu acredito que todos aqui creem nisso, sabe? Eu acredito que todos aqui tenham essa vontade, porque eu conheço cada um de vocês, eu sei o coração de cada um de vocês. Vocês são uma família que Deus me deu, que eu tenho um tremendo amor. Então, assim, quando Deus me mandou eu falar essa mensagem, eu falei, eu quero falar, porque eu quero essas vidas que andam comigo há tanto tempo, e às vezes a gente não tem tanto tempo de conversar, sabe? A vida é tão corrida que a gente não tem tempo nem de saber se a pessoa está precisando de alguma coisa. Eu lembro quando o José teve um problema de voltar para o Brasil, eu lembro de falar com a Flavinha, nossa, como a gente é egoísta, individual. De repente ele estava precisando o tempo todo de uma ajuda, a gente, sabe? São pessoas que estão do nosso lado o dia inteiro, toda semana, a gente não para para se preocupar com a pessoa que está aqui dentro da igreja, que está aqui do nosso lado, a gente não para perguntar se ela está precisando de alguma coisa. E quando o José falou isso pra mim, isso tocou tão... Eu lembro de ter voltado chorando no caminho pra casa, falando, Deus, sabe, como eu sou assim? A pessoa vive do meu lado o tempo inteiro e passa por uma situação tão delicada na vida dela e a gente não ajuda, porque a gente, simplesmente, a gente não nem para pra perguntar se a pessoa tá precisando. É tão assim louco como a gente é pequeno, como a gente é egoísta, sabe? Então, queria pedir para vocês se levantarem, a gente fazer um círculo de oração. E não ser oração da pastora, do pastor, é todo mundo abrindo a boca, é todo mundo. Quem for batizado com o Espírito Santo, eu não tenho dúvida que vai começar a falar em línguas. Quem não for e precisa da presença de Deus, tem encontro com Deus, tem a liberdade, total liberdade de orar, de falar, de pular. Como você sentir a vontade na presença de Deus, amém, igreja?